Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Privilégio estarmos aqui neste momento, ainda aqui à distância, para lermos a palavra, para meditarmos a palavra, ouvir a voz de Deus. Então quero te convidar para quietar o seu coração agora. Quieta o seu coração, quieta a sua mente. Traz tudo cativo à mente de Cristo, à presença de Cristo. Em nome de Jesus, quero te convidar à leitura da Palavra de Deus em Atos, capítulo 16, versículos de 19 em diante. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Quero te convidar à oração, vamos orar? Senhor, fala conosco nesse momento. Rogamos-te em nome de Jesus. O Senhor conhece a mente, o coração. O Senhor conhece, ó Deus, nosso ser mais profundo, nossa alma. Ó Deus, nosso ser interior, o nosso coração, as nossas emoções, nossos traumas, lutas. O Senhor conhece as prisões, as cadeias que nos prendem, que prendem as nossas emoções, às vezes no passado, nas circunstâncias. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa hora, liberta-nos, visita-nos com poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós conhecemos um pouco desse texto quando nasceu a igreja na cidade de Filipos. Quando Paulo e Silas vão pregar nessa cidade, acontece então ali as primeiras conversões e acontece a libertação de uma moça que era adivinhadora, que dava lucro para os seus senhores adivinhando, por um espírito maligno que apoderava dela e que adivinhava, dando lucros para aqueles homens. O apóstolo Paulo é usado por Deus com poder e aquela moça é liberta. Ela é liberta poderosamente pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho. Quando então aqueles homens perceberam que não iam ter mais sua fonte de lucro, aquela moça que era usada como esse instrumento maligno, não só usada pelo inferno, por opressão, mas usada também pelas estruturas sociais, não é? Os homens explorando essa moça
mas eles, vendo que não tinham mais lucro, foram e denunciaram a Paulo de trazer costumes estranhos ao contexto deles ali. Paulo e Silas são presos, são açoitados. Paulo era um cidadão romano, aquilo não poderia ter acontecido sem um julgamento, mas eles precipitaram, prenderam a Paulo e Silas. Por causa do amor de Cristo, por causa da pregação do Evangelho, eles são presos, açoitados. As costas são rasgadas com aqueles açoites. Depois eles são amarrados lá no interior da prisão, num tronco. Imagine as costas rasgadas, ensanguentadas por aqueles açoites. Aí chega meia-noite, aquela dor, aquele silêncio, aquela falta de justiça, aquela situação toda de possível indignação, tristeza, murmuração e dor. Mas o que nós encontramos, meia-noite, são dois homens de Deus ali, orando e louvando a Deus, orando e entoando louvores a Deus. Eles não deixaram ser presas das circunstâncias, não deixaram as suas emoções ficarem amarradas, presas nos grilhões do inferno, da depressão, da angústia, da murmuração. Eles podiam estar lambendo as feridas, eles podiam estar brigando com Deus, eles podiam estar brigando, questionando a vida, começando pelo fato de que eram cidadãos romanos, não podiam ser julgados, aquela precipitação desse julgamento. Depois porque estavam pregando o Evangelho, ajudando pessoas, e podiam entrar numa crise terrível com Deus, com o próprio Deus. Podiam jogar a culpa justamente nas estruturas políticas, sociais que prenderam eles ali, sem julgamentos. Por isso, nesta oportunidade, eu quero refletir com você a partir do seguinte tema: como experimentar libertação das amarras emocionais. Como experimentar libertação das amarras emocionais. Já explicamos um pouco o texto, expondo o texto, e esse texto realmente nos chama a atenção para esta profunda realidade destes homens que, repito, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E nós vimos que de repente vem o terremoto, o poder de Deus se manifesta naquele lugar. As cadeias são quebradas, as correntes são quebradas, Paulo está ali, livre, poderia ter fugido, não fugiu, nem os outros presos. O carcereiro que tinha sua casa contígua à prisão estava dormindo, mas ouviu aquele barulho e vem correndo e pensa que todos fugiram, e antes que o Império Romano pudesse matá-lo, ele então resolve destruir sua vida, e Paulo então grita com ele: não faça isso, nós estamos todos aqui. O que nós percebemos é que este carcereiro que vinha já percebendo o que estava acontecendo, Paulo libertando uma moça, Paulo pregando o Evangelho, pessoas se convertendo, meia-noite esse homem cantando com seu companheiro enquanto o carcereiro está tentando dormir, louvores, e certamente esse carcereiro está perguntando: o que é isso? Que poder é esse? O que está acontecendo? E a pergunta que ele tem então: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para conhecer esse poder? O que eu faço para conhecer esse Evangelho? Então, quero olhar para esse texto com você e perceber primeiramente, queridos, com você, que nós podemos experimentar a libertação das amarras emocionais, de amargura, de depressão, de ansiedade, de derrotismo, de opressão maligna. Podemos, esse texto nos ensina isso de uma forma cristalina, profunda, teológica, consistente e verdadeira. Primeiro, colocando a nossa confiança em Deus. Colocando a nossa confiança em Deus. Não existe outra maneira de experimentar libertação espiritual, emocional, libertação das amarras emocionais, das prisões que nos prendem, as emoções doentias, depressões, angústias, desespero, derrota emocional, a não ser
pelo caminho de entregarmos tudo ao Senhor e colocarmos a nossa confiança em Deus. O fato de Paulo e Silas estarem orando e louvando, entoando louvores ao Senhor, diante dessas circunstâncias tão opostas, parece tão contraditório. Estas pessoas são homens, são seres humanos. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, Paulo era um homem muito consagrado a Deus, mas ele tinha tristezas, ele tinha lutas. Escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz que desesperou no momento até da própria vida. Quando Epafrodito quase morreu, quando ele escreve aos Filipenses, justamente, depois de algum tempo, ele escreve para essa igreja que nasceu, e ele disse que, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo não esconde que tinha tristeza, que às vezes tinha realmente lutas internas, não é? Quando ele diz também que orou ao Senhor para tirar o espinho da carne, Deus não tirou e disse: a minha graça te basta. Esse é o Paulo, que tem enfermidade, que tem lutas, que tem tristeza. É um homem como nós, claro que numa maturidade mais avançada. Ele já estava um pouco mais avançado na escola do Espírito Santo. Mas ele nos ensina com Silas. Não importa o nível de espiritualidade que esteja, você precisa crescer e eu preciso crescer. Nós ficamos jogando essas desculpas, mas eu não sou Paulo, eu não sou Silas, para dar conta de meia-noite, costas rasgadas, injustiçado, estruturas sociais, estruturas políticas, estruturas financeiras, perseguições, traumas. Eu não dou conta. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus deixou isso aqui escrito justamente para nos ensinar que, ainda que nós não estejamos no nível de espiritualidade desses homens, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer e ter como alvo esta entrega, esta confiança, de fato, esta confiança renovada em Deus, para chegarmos a esse ponto, diante de embates, feridas na alma, no físico, feridas profundas, feridas expostas, traições, abandonos, nós podermos orar e louvar o Senhor. Precisamos aprender esse nível de confiança. Paulo não está confiando em si mesmo, Paulo não está confiando na carne, eles estão orando e estão louvando, porque a confiança deles estava no Senhor. Ele tinha entregue a sua vida para pregar o Evangelho, viver para o Evangelho, e várias vezes Paulo foi preso, e ele considerava um privilégio sofrer por amor a Cristo, considerava um privilégio sofrer por amor a Cristo. Por isso que, não importa, meia-noite, noite escura, amarrado num tronco, preso, mais uma vez costas ensanguentadas, dores reais, mas a sua alma está liberta, o seu ser está liberto, porque ele confia em Deus, porque ele mantém uma vida de oração, ele mantém uma vida de louvores ao Senhor. Orar e louvar. Seja um crente que tem uma teologia consistente, maravilhosa e profunda, mas seja um crente que pratica a fé, que ora, que louva, que canta, que entoa cânticos ao Senhor, mesmo que seja um cântico na agonia, como aqui observamos. Então nós precisamos continuar confiando, firmados no Senhor, ainda que diante da noite mais escura. Em segundo lugar, nós precisamos enfrentar os inimigos que estão dentro de nós mesmos. Esse segundo ponto é uma aplicação desta mensagem, daquilo que já aprendemos da análise bíblica, hermenêutica, exegética do texto. A explicação é que Paulo não chegou realmente a estar preso nas amarras emocionais. Nós aprendemos como nos libertar com a vida dele, que nem deixou ficar preso nas teias da amargura, dos ressentimentos, da depressão, das opressões do maligno, derrotado na sua alma. Por isso, olhando para o texto, inferimos e aplicamos para nós que muitas vezes caímos nas derrotas, nas depressões emocionais,
nas derrotas emocionais, numa completa frustração, medo, e vivemos uma vida derrotada, porque não enfrentamos os inimigos que estão dentro de nós mesmos. John Piper insiste em nos confrontar com essa verdade. O maior inimigo que você tem é você mesmo, não é nem o diabo, não é nem o mundo. O maior inimigo que você tem é você mesmo. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. O maior inimigo que você tem, e que muitas vezes não permite você experimentar a libertação do Senhor, dos traumas, das teias que te prendem em feridas, em amarguras profundas, numa vida de derrota, é porque você não enfrenta a si mesmo, com o poder da palavra de Deus, com o poder do Evangelho, com o poder da graça de Deus. Às vezes a gente está, como Paulo, alguém nos perseguindo, às vezes nos ferindo de fato. Paulo foi vítima aqui, vítima em termos de injustiça, vítima em termos de agressões físicas, eles foram vítimas em termos de agressões morais, espirituais, mas eles não se entregaram ao inimigo maior, que era ficar ali lambendo as feridas, derrotados, frustrados, talvez brigando com Deus, chutando o tronco, meia-noite talvez ali questionando o ministério, questionando a vocação do Senhor. Esse texto é tremendo, queridos, esse texto é tremendo, porque eu já me encontrei assim, uma vez ou outra, os embates aí, a gente vai, deita numa cama, fica lá prostrado, em depressão, às vezes chora, lamba as feridas, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que Deus vai fazer comigo agora? Oh, meu Deus! Vamos aprender a enfrentar os maiores inimigos que estão dentro de nós mesmos. Medo, pânico, pavor, coisas que nós vamos criando, coisas que vêm de situações reais, mas que nós nos entregamos a isso e nós precisamos enfrentar. Enfrente o seu maior inimigo, você mesmo, sua incredulidade, seu pânico, seu medo. Enfrente em nome de Jesus. O que define a sua vida não são as circunstâncias. Paulo não deixou isso acontecer. A pandemia define quem você é. Talvez você esteja desempregado, isso define quem você é. Talvez você que está aí, como outros, no embate nessa situação política terrível que estamos enfrentando, talvez essa artimanha, essa teia comece a definir você, uma pessoa cheia de ódio, cheia de raiva, e você passa a ser definido pelas circunstâncias, pelas estruturas sociais. O que Paulo está nos ensinando, o que Silas, esses homens de Deus estão nos ensinando, é que nós devemos enfrentar o nosso principal inimigo, que somos nós mesmos, e não deixarmos ser definidos pelas circunstâncias políticas, pelas estruturas sociais. Eu não estou dizendo que isso é simples. Quando você fala de estruturas político-sociais, elas são opressoras. No caso aqui, Paulo foi oprimido, foi açoitado. Às vezes você está desempregado por toda uma situação complexa, que a política tem culpa, tem responsabilidade. Há questões que a família está enfrentando, que ideologia de gênero tem culpa, essas pessoas vão responder diante de Deus. Mas não deixe a estrutura social definir quem é a sua família, não deixe estruturas políticas definirem quem você é. Enfrente o seu maior inimigo, que é você mesmo, para depois você enfrentar as estruturas e vencer para a glória de Deus. Só nós mesmos podemos nos impedir de sermos pessoas libertas, saudáveis, para amar e servir a Deus e servir o próximo. O que ou quem define a sua vida? Terceiro e último lugar. Como experimentar libertação das amarras emocionais? Abraçando um propósito maior, viver para o Evangelho. Outro dia, falando sobre Neemias, tocamos nesse ponto. E aqui, mais uma vez, voltamos, porque Deus tem uma palavra para a minha vida e a sua vida mais direta em termos de igreja e esperança, e o que Deus tem para nós nesses dias, nesse momento.
Paulo e Silas foram presos por amor a Cristo, por estar pregando o Evangelho, porque estavam vivendo o propósito maior de vida. Viver por amor a Cristo. Viver por amor a Cristo. Com a sua profissão, com seus filhos, com os seus negócios, seus empreendimentos, viver para a glória de Deus. E dar frutos, ter uma vida frutífera. E se não era assim, observe bem, Paulo é usado poderosamente para a salvação daquela moça. Mas agora, mesmo diante da situação opressora, mesmo diante das feridas abertas, eles oram, eles louvam a Deus, e isso tem um impacto profundo na vida do carcereiro. Meia-noite eles estão orando, aquele terremoto, o poder de Deus se manifesta, as cadeias são quebradas, eles são libertos, mas eles permanecem ali, porque há um testemunho a ser dado, porque há vidas a serem abençoadas. O carcereiro então vem e quer se matar, mas Paulo brada: não faça isso. E ele então clama: o que eu faço para conhecer esse poder? O que eu faço para conhecer o Evangelho? O que eu faço para conhecer a salvação? O que eu faço para ser salvo? E Paulo então diz, e o carcereiro escuta o Evangelho, o puro e maravilhoso Evangelho. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, queridos, o carcereiro pegou Paulo, Silas, levou todo mundo para a casa dele, cuidou das feridas, a família ouviu o Evangelho. Eu não sei se aí 1 hora, 2 horas da manhã, ouvindo a palavra, sendo discipulados, e eles são batizados, ali. Depois você lê o texto, confira tudo, quero abreviar para a nossa conclusão. Queridos da Igreja Esperança, você onde estiver, de qualquer igreja, viva para o Evangelho, viva para o Senhor. Mas quero chamar a atenção da Igreja Esperança. Nós não pregamos a igreja não salva, mas a igreja tem um Evangelho. Paulo aqui e Silas estão representando a igreja, e eles têm o Evangelho que são as chaves do reino de Deus. O Evangelho pregado abre portas de salvação. O carcereiro escuta o Evangelho, e a casa dele recebe o Evangelho, e toda a casa dele é salva, todos são batizados. Há uma palavra para a minha vida e a sua vida aqui, queridos. Nós precisamos crescer numa vida frutífera, libertos das amarras, das prisões, das emoções doentias, da depressão, de uma vida derrotada. Viver uma vida frutífera para a glória de Deus. Escute, por favor, Igreja Esperança. Muitos de nós já temos experimentado cura, libertação, salvação. Não podemos viver para nós mesmos. Devemos viver essa vida liberta, agora testemunhando o amor de Cristo para outras pessoas. Eu tenho ouvido muitos testemunhos da nossa pequena comunidade, de pessoas que têm já testemunhado o amor de Cristo no trabalho, nas repartições públicas, por onde vai. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse momento. Nós precisamos começar uma campanha de convidar pessoas para virem à igreja. A pandemia está passando, ainda estamos aí nesse momento com todas as observações que precisam ser aí diante dos decretos do governo, né? Distanciamento, máscara, mas as igrejas estão abertas para servir, para abençoar. E eu sei que nós precisamos romper essa timidez. A igreja não salva, pastor não salva, mas o Evangelho que pregamos salva. Eu quero desafiar você para convidar pessoas para ouvirem aqui, para experimentarem libertação, experimentarem libertação das amarras, das prisões, das amarguras doentias, dos traumas do passado, das feridas, das injustiças, dos abandonos, das dores, das feridas abertas. Porque aqui pregamos o Evangelho de Cristo, acreditamos no que pregamos, queremos ser instrumento de bênçãos, queremos ser igreja frutífera. Então eu quero desafiar você, comece a convidar pessoas para virem à igreja, não, como disse, para ouvir a igreja, para simplesmente fazermos proselitismo. Queremos pregar o Evangelho, queremos pregar o Evangelho de Cristo com você, para os seus convidados. Então comece a orar por seu vizinho, por um familiar, por um amigo, para você convidar e trazer à igreja em nome de Jesus. E você que já foi vacinado, eu quero desafiar você para vir para a igreja também. Nós estamos precisando aqui de gente, fortalecer essa obra
Então rompa com o que você precisa romper, talvez também com o conforto, com o comodismo. É hora de você começar a se levantar a poeira, com os cuidados necessários, mas vamos servir ao Senhor e vamos ser frutíferos, não deixando que as circunstâncias nos prendam, nos amarrem, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, Senhor, obrigado, Senhor, por nos libertar. Queremos continuar crendo, confiando no Senhor diante das lutas, embates, dificuldades. Não ficarmos olhando para as circunstâncias, lambendo feridas, brigando com o Senhor, brigando com a vida. Queremos, ó Deus, confiar, orar. Queremos entoar cânticos espirituais, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Queremos aprender com Paulo, Senhor, essa vida de libertação, essa vida curada, liberta. Queremos também enfrentar, ó Deus, os inimigos do nosso mais profundo interior. Queremos vencer, ó Deus, a nós mesmos, nessa vida que muitas vezes caminhamos numa derrota terrível, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossa fragilidade, nossa, ó Deus, derrota. Liberta-nos. Ajuda-nos a sermos frutíferos, Senhor. Ajuda-nos a sermos frutíferos para a honra e glória do Teu nome. Abençoa principalmente, ó Deus, a nossa Igreja Presbiteriana Esperança, avivando os nossos corações, para, ó Deus, fortalecidos, trazermos pessoas aqui para ouvirem Teu Evangelho, serem abençoadas, transformadas. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã nas suas lutas. Rogo graça e misericórdia, para que sejamos completamente libertos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe seu coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, maravilhoso e eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do doce Espírito de Deus sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.